Fala, galera, beleza? Então, vamos fazer a nossa vista de prova por meio do vídeo aqui, tá? Corrijam a prova de vocês, analisem com o que eu estou falando e qualquer dúvida vocês me mandem. Lembrem que o valor da nossa atividade, meu Deus, fugiu o nome. Das nossas atividades de fixação, elas não são apenas com base nas atividades entregues, tá? Elas também têm aqueles 10% de interação na entrega da atividade, ou nos vídeos, enfim, tudo isso foi levado em conta, beleza? Mas qualquer dúvida da composição da nota, vocês conversem comigo. O que eu quero frisar aqui antes de iniciar a nossa correção? Que, pessoal, teve muita gente que errou questões que elas estavam adaptadas àquelas questões que nós tivemos na nossa revisão, por falta de leitura, por falta de interpretar os questionamentos, as afirmativas que tinham. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é inadmissível para um contador. Amanhã ou depois vocês saem da faculdade e vocês não vão poder escrever exatamente aquilo, vocês não vão poder passar para um cliente de vocês exatamente aquilo que vocês leram. Vocês precisam ter poder de interpretação. Vocês precisam ler alguma coisa, reler aquela coisa, reler outra coisa correlata àquela e escrever e disseminar isso com as palavras de vocês de uma forma simplista, de uma forma sucinta. Então, quando eu falo para vocês, escrevam com as suas palavras, analisem as respostas, modificou um pouco a pergunta do que vocês estavam acostumados, releiem, interpretem, tá? Porque isso é importante. Não, isso não é importante, isso faz um contador, isso é o mais importante. Então, o contador nunca ele trabalha com apenas uma coisa. O contador ele trabalha com um misto de coisas. É resultado, é demonstração contábil, é gestão, é ensinamento, é legislação, é prazo. Tudo isso caminhando junto. Então, não importa se vocês vão ser responsáveis por uma empresa, ou por 10, ou por 500 empresas, vocês precisam ter a mesma condição, a mesma autonomia. Tá? De lidar com as informações, de lidar com os dados. Senão, depois não adianta falar que é culpa do colega. Se o colega não tem CRC, se o colega não for bacharel em contábeis, tá? Então, prestem atenção nisso. Porque, às vezes, eu fico bem frustrada em ver algumas coisas, sabe? Bem frustrada mesmo. Porque eu sei que eu não tenho condições de... Como que eu vou dizer? De cuidar se vocês estão trocando informações ou não, tá? Eu não tenho condições de fazer isso. Porém, eu já estou formada, eu já estou trabalhando, eu já tenho emprego na área, tudo certo. Eu me preocupo com vocês. Me preocupo com vocês, com o futuro de vocês, com o desenvolvimento de vocês, tá? Então, se eu estou puxando a orelha de novo, se eu estou falando de novo sobre esse assunto, é porque eu não quero que vocês saiam da faculdade profissionais igual um monte que já tem, que são profissionais tradicionais que trabalham só fazendo mais do mesmo, ou só fazendo obrigações para o fisco. Só aquilo. Mais do que isso, você tem que procurar outra pessoa, porque eu não sou preparado para isso. Tá? Então, obrigação para o fisco, eu coloco alguém para trabalhar que não é nem formado e ensino como tem que fazer um passo a passo, para daí depois eu só confiro para ver se pode mandar. Então, o contador, ele tem muito mais essência sobre a forma do que isso. Tá? Então, esse puxão de orelha é porque eu quero no segundo bimestre, eu quero visualizar trabalhos mais bem elaborados. Gente, eu vi um trabalho daquele de Constituição, que é um trabalho que é igual um contrato social que já é existente. Eu bati o nome do Google e vi o contrato social inteirinho lá para mim. Então, como que eu penso numa hora dessas? Então, eu preciso verificar que mais de 50% da sala está pensando, está trabalhando para se tornar um bom profissional, para ter uma essência no seu serviço, tá? Vocês são muito inteligentes, vocês sempre fazem
eu não tive muito contato com vocês em sala de aula, né? Um mês, dois que eu tive contato com vocês em sala de aula, eu vi que vocês sempre desenvolviam, que vocês gostam de desenvolver atividade, mas eu sei que em casa é diferente. Eu sei que em casa meu pai e minha mãe estão assistindo televisão, às vezes eu tenho vontade de ir lá, que meu namorado às vezes está na minha casa, que meu marido está fazendo janta, eu quero fazer, que meus amigos querem me visitar, eu não preciso estar na faculdade, naquele ambiente, eu não estou na faculdade, naquele ambiente que me leva a desenvolver a atividade. Eu sei que é mais difícil, mas da mesma forma que vocês estão tendo prazo, que vocês precisam devolver, vocês como alunos precisam entregar atividades aí bem feitas, bem elaboradas, da mesma forma nós como contador precisamos, mesmo sabendo que eventualmente nós vamos ter amigos para receber em casa, poderíamos estar recebendo amigos, que nós poderíamos estar com os nossos filhos, com os nossos esposos, esposas, enfim. Então, né, nós precisamos nos colocar um pouco mais de responsabilidade ou então um pouco mais de garra para desenvolver algumas coisas, tá bom? Então eu vou corrigir agora a prova com vocês da mesma forma que vocês fizeram, tá? Pelo Google Formulário. Então vamos lá. Questão 1. Em relação aos tipos de empresas sem sócios, assinarem as afirmativas corretas. Essa questão aqui, vocês tinham uma bem correlata a essa, na revisão de vocês, a gente tinha feito também no decorrer do bimestre. Aí, na correção, eu ainda fiz um adendo falando, cuidado, pessoal, porque nessa questão aqui, só tem duas, e agora nós temos uma nova, que é a unipessoal. E mesmo assim, várias pessoas foram e assinalaram apenas duas. Então, copiaram e colaram da revisão e vieram aqui, nem se deram ao luxo de ler mais, sabe? De confirmar mais as afirmativas. Então, nós temos aqui, sociedade simples. Não, sociedade simples é uma sociedade voltada à profissão regulamentada, contador, engenheiro, nutricionista, médico, enfim. Empresário coletivo não existe. Sociedade unipessoal, exatamente, uma. Empresário individual, outra. Eireli, outra. Então, essas três são. 2. Referente ao empresário individual, assinale a afirmativa correta. Aí essa aqui, não me engano, a Amanda ou a Rafa colocaram lá que tinham duas corretas, né? Se eu não me engano, era essa. A responsabilidade dos sócios é até o montante de seu capital social. Não, tá? O empresário individual não é nesse sentido. Não possui limite de faturamento, mas se tiver o Simples Nacional, o limite é até de 4.800.000. Pessoa jurídica que deve fazer... enfim, essa aqui é a correta, né? Essa é a questão correta. Não possui limite de faturamento, mas caso estiver no Simples Nacional, o limite do faturamento anual é de 4.800.000. Então, vamos lá. Referente à sociedade simples, assinale as opções corretas. Atividade voltada à prestação de serviço. É correto? É correto. É apenas atividades voltadas à prestação de serviço quando a gente falar em sociedade simples, que são aquelas de profissão regulamentada. Então, o dono da empresa, o empresário, ele desenvolve os serviços profissionais no qual ele tem formação, tá bom? Atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Não, não é o caso. Não pode ser indústria, não pode ser comércio, né? Fábrica, nada disso. Os sócios exercem sua profissão ou prestação de serviço de natureza pessoal. Isso aí é aquela pelo qual o sócio estudou, é formado, é a sua prestação de serviço profissional / pessoal. Atividade voltada ao comércio. Não, não é o caso. Existe a impossibilidade de excluir sócio das participações de lucros ou perda. Exatamente. Assim como toda sociedade, nós não temos autonomia de excluir um sócio do lucro ou da perda aí da nossa empresa. Existe responsabilidade solidária dos sócios na integralização do capital social em caso de endividamento. Isso aí
em todas as sociedades, não só na simples, tá? Então, caso houver uma situação de falência, de dever, né, estar devendo para alguma empresa, precisa pagar, e um dos sócios não integralizou o capital social, os demais sócios, eles têm obrigação solidária em integralizar o capital faltante. Por quê? Porque lá no contrato social a gente colocou que seria 50 mil. Então, independente do seu sócio não ter integralizado a parte dele, o restante tem a responsabilidade solidária. Então, é a mesma coisa que acontece com o contador quando o seu, por exemplo, cliente está sonegando imposto, está fazendo alguma coisa de forma equivocada e o contador está o quê? Assinando embaixo, batendo carimbo, assinando, batendo carimbo, assinando. O contador, ele não está analisando, não está verificando todo. Então, ele vai responder solidariamente. Pode ser que o contador, ele seja depois livre, né? Não seja punido, não seja aí levado à justiça mesmo, preso, pode ser. Mas, caso não haja provas de que o contador sabia mais do que apenas aquilo expresso na contabilidade, o contador vai responder e pode até ser preso. Então, nesse sentido, acontece a mesma coisa. O registro mercantil é feito na junta comercial? Não, é feito no cartório de pessoa jurídica. Ah, é essa aqui, desculpa, é essa aqui que a Rafa ou a Amanda, não lembro agora quem foi, falou que tinha duas corretas. Referente à sociedade unipessoal, assinar é a opção correta. Foi regulamentada pela medida provisória 881 de 2019. Certo. Nesse tipo de empresas não pode ser constituída atividade regulamentada. Médico, advogados, contadores. Errada, pode ser constituído esse tipo de empresa. Em caso de endividamento, o empresário responde limitadamente com o capital da empresa. Essa questão, então, aqui também estaria correta, tá? A sociedade é composta por 2 ou mais sócios. A sociedade é composta por ações. Nenhuma das duas estão certas. 5. Durante o ano de 2018, a Alfa SA adquiriu máquinas e utensílios. Máquinas e utensílios. O que é máquina ou utensílio na minha empresa? Ele é pensem já o que é isso. Para a estrutura da empresa. O que é a estrutura da minha empresa? Ela também é o quê? Vamos pensar. Pagou fornecedores de matéria-prima em 3 prestações. O que é? Pagou fornecedores. O que é um fornecedor de matéria-prima para minha empresa? E pagou 3 prestações de dividendos, referente à distribuição de lucro de 2019. Estas transações devem ser classificadas, respectivamente, na demonstração do fluxo de caixa como fluxo de caixa decorrente das atividades de. Então, o que é para mim a compra de máquinas e utensílios para a estrutura da minha empresa? Ela é um investimento que eu faço. Uma máquina é um investimento. Uma mesa para o meu escritório ele é um investimento. A estrutura da minha empresa ela é um investimento. Sem estrutura eu não consigo desenvolver as minhas atividades, a não ser que ela seja um e-commerce, né? Então, e da mesma forma, eu preciso de uma estrutura. Não consigo fazer um e-commerce voando. Preciso ter um lugar para desenvolver as minhas atividades. O que é um fornecedor de matéria-prima? De que forma que eu tenho um fornecedor de matéria-prima, pessoal? O fornecedor de matéria-prima eu tenho por meio de uma atividade operacional, que é a atividade que é o objeto da demanda da minha empresa, o objeto da criação, da abertura da minha empresa. Então, é a atividade principal, aquela que está ligada à atividade principal da minha empresa. Então, nós estamos falando aí de fornecedores de matéria-prima como uma atividade operacional. Então, aqui até agora, investimento em operacional e investimento em operacional. Por consequente, nós vemos aí que pagou 3 prestações de dividendos referente à distribuição de lucro de 2019. Pagamento de dividendos está ligado ao quê? A um pós-investimento de alguém na minha empresa. Quando alguém investe dinheiro na minha empresa, uma pessoa de fora investe dinheiro na minha empresa, ele se torna um investidor. E ele está investindo dinheiro para receber o quê?
juros, dividendos sobre o seu capital próprio, sobre o seu capital investido. Quando a gente recebe investimentos da nossa empresa, nós estamos nos financiando, tá? Então, é um financiamento. De que forma que uma empresa se financia? Por meio de capital próprio, por meio de capital de terceiros. Então, ou ela abre ações na Bolsa de Valores, ou os acionistas majoritários injetam valor, né? Eles aumentam, integralizam mais capital social aí na minha empresa, ou então eu adquiro empréstimos e financiamentos, enfim, N situações aí para aumentar o capital da minha empresa, para minha empresa se financiar, financiar um investimento, financiar financiar o capital, o caixa da empresa, financiar o pagamento das minhas obrigações, enfim, nesse sentido, tá? Então, a resposta correta é investimento operacional e financiamento. Sobre as atividades operacionais, assinale as opções corretas. Então, sobre as atividades operacionais. O que são as atividades operacionais? Diretamente ligada com a atividade principal da minha empresa. Pagamento por devolução do capital dos acionistas. Capital de acionista, capital social, investimento, né? Por meio de ações, dividendos, recebimentos e pagamentos de dividendos são financiamentos. Então, isso aqui é financiamento. Pagamento de empréstimo. Isso aqui pode ser tanto financiamento como investimento, tá, pessoal? Mas aí, geralmente, quando é investimento, tem aí empréstimo para investimento, empréstimo para compra de tal, empréstimo para ou financiamento para compra de tal coisa. E daí já liga isso com, por exemplo, um financiamento para comprar uma estrutura, para comprar um silo, para comprar uma máquina, para comprar matéria-prima, enfim. Pagamentos de impostos que incidem sobre a receita bruta. Isso é uma atividade operacional. A receita é aquilo que eu tenho na venda da minha atividade principal, ou na prestação de serviço da minha atividade principal. Então, isso aqui está com certeza ligado à minha atividade principal. Pagamento de despesas com venda. A venda do meu serviço ou do meu produto, ele está com certeza ligado à minha atividade principal. Recebimento de vendas de ativos intangíveis. Não. Ativos intangíveis é investimento. Então, não está ligado aí meu Deus, fugiu o nome agora. Não está ligado à minha atividade principal. 7. Sobre as atividades de investimento, assinale as opções corretas. Daí aqui são as mesmas. Pagamentos de despesas com vendas, não. Pagamentos por devolução do capital dos acionistas, não. Pagamentos de empréstimo, não. Recebimentos por vendas de ativos intangíveis e recebimento por venda de ativos imobilizados. Sim, por quê? Aí já está deixando claro que são os meus investimentos. Eu investi em capital intelectual, né? Vamos dizer aí que deu o meu intangível. Eu investi numa boa estrutura para minha empresa, para ela ter um capital intangível, para ela ter uma marca bem desenvolvida no mercado. Eu investi nos meus imobilizados para que a minha empresa pudesse desenvolver mais rápido ou com melhor qualidade os seus produtos. Então, nós precisamos entender aí qual é a diferença entre essas três atividades de fluxo de caixa: operacional, investimento e financiamento. Porque agora, nesse segundo bimestre, nós vamos começar a montar a DFC, tá? E nós vamos desenvolver ela. 8. Sobre atividades de financiamento, assinale as opções corretas. Recebimento por vendas de ativos imobilizados. Não. Pagamentos de empréstimo. Sim. Pagamento de despesas com venda. Não. Venda operacional. Recebimentos por vendas de intangíveis, ativos intangíveis. Ativos intangíveis, meus investimentos. Pagamentos por devoluções do capital dos meus acionistas. Isso é um financiamento.
E por fim, eu deixei aí uma questão super fácil que eu esperava, e de muitos eu li, tá? Vale frisar isso, mas esperava muito mais conteúdo aí, vamos dizer aí, de 40% da turma, tá? Então, eu queria saber mais com as palavras de vocês o que é, porque eu vi muita gente pegou parte de uma coisa, parte de outras, tirou apenas lá sociedade por ação, foi tirando palavrinhas do que foi copiado da internet, tá? Então, gente, quero mesmo, quando eu deixo uma pergunta aberta para vocês, eu quero mesmo ver vocês escrevendo. Eu quero ver vocês colocando isso no papel, tá? Então, por favor, eu já falei mais de 1.500 vezes, vou falar de novo. A leitura e a escrita nos dão base para uma boa fala, uma boa comunicação e nosso melhor entendimento sobre aquele assunto. Então, ler e falar, ler e escrever nos proporciona sempre melhorar o nosso conhecimento, tá? Então, aqui eu falei, fala, galerinha! E até lembro que teve alguns que até brincaram, então vou escrever, então vou falar, né? Então é isso que eu quero esse entusiasmo, eu quero uma troca de mais comunicação, de mais informações, tá? Então é isso que eu espero de vocês para esse segundo bimestre, beleza? Então nessa parte aqui eu queria que vocês me falassem sobre cada tipo de empresa, o que vocês mais gostaram, o que vocês acharam mais diferente. Na DFC, o que vocês mais entenderam, qual foi a importância maior, né? Não pensar, serve para ver as entradas e saídas, recebimentos e pagamentos do caixa. Tanto a mais, né? Informações para o investidor, como assim para tomar de decisão, que tipo de informação, como é importante comparar cada um desses fluxos de caixa, de atividade operacional, investimento, financiamento. Então é isso, pessoal. Vamos nos dar um pouquinho mais. Beleza? Abraços para vocês e qualquer dúvida que tenha ficado aí da nossa vista de provas, vocês conversem comigo, especialmente tentem utilizar sempre os nossos horários de aula, tá? Porque às vezes eu estou no atendimento com o cliente, eu não consigo responder vocês naquele momento, ou estou trabalhando aí com outra classe, com outra faculdade também, acabo não conseguindo responder vocês naquele momento. Mas eu sempre busco responder todos quanto antes, para despachar os meus afazeres, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que ficou, qualquer situação, eu peço que vocês comentem, falem comigo aí que eu vou auxiliar vocês, beleza? Bye, bye, galera. Bom final de semana. Até semana que vem. Até o segundo semestre. Meu Deus, já estamos no segundo semestre. Até o segundo bimestre.